Fala galera, tudo bem com vocês? Olha só, temos pessoas na live, jura? Quem tá me vendo, manda um salve aí. Manda um oi, manda um oi. Para quem não me conhece, eu sou a Cristiane Jade, sou formada em Jogos Digitais, estou fazendo uma pós-graduação que tem um nome gigantesco, mas é de gerenciamento e metodologias ágeis. Até terminar de falar o nome dela, vai demorar. Eu tô aqui com vocês para mentorar a Isadora Lima. Ela é da Wildlife. Ela vai estar aqui falando sobre processos narrativos para vocês. Vai estar compartilhando conteúdo bem legal. E essa live, ela não vai ser gravada. O que significa? Que ela não vai ficar aqui. Então, se você está assistindo isso agora, é exclusivo. Você não vai poder ver depois no nosso canal. Então, chama o coleguinha, chama os papagaios aí, todo mundo que quer aprender sobre processos narrativos, chama todo mundo, que é oportunidade única, porque não vai ficar gravada. Eu não quero ver ninguém chorando depois. Bom, vou chamar a Isa aqui. Cadê? Vem a Isa. Venha. Opa! Opa. Olá! Tudo bom? Tudo, e você? Bom, eu esqueci de falar uma coisinha, Isa, sobre o evento, porque é bom sempre repetir. A gente tem um script aqui. A Sampa Diversa é uma sede que ocorrerá pelo 3º ano seguido durante a Global Game Jam. E nossa sede fornece um espaço seguro para todos os grupos que englobam LGBT, pessoas do sexo feminino, mulheres, pessoas trans e por aí vai. E durante toda essa semana, começando hoje até sexta-feira, a gente vai estar ministrando palestras e workshops para vocês poderem irem carregados, preparados para Game Jam, que é na próxima semana, sem ser nessa, na próxima. E a inscrição da Jam está aberta, corre lá, se inscreve, vamos que vamos, pessoal. E eu vou repetir, essa live não vai ser gravada, então chama o coleguinha, compartilha nas redes sociais, fala, olha, gente, exclusivo, socorro, meu Deus, é narrativa, é a Isa, então vem pra cá. Agora, e se inscreve na Jam, que a Jam é muito legal, eu já participei com a Jade, inclusive. Verdade, pode escrever, a primeira Jam da Isa foi comigo, foi muito louco. E foi muito aqui louco. Na Sampa Diversa, foi muito legal. No primeiro ano da Sampa Diversa, a gente estava lá. Bom, Isa, eu vou deixar agora esse espaço para você falar, para você tacar ali, mandar ali a braba. Vai lá. Beleza, você coloca os meus slidezinhos aí, por favor. Bom, tudo bem com vocês, pessoal? Nunca fiz uma palestra por live, vai ser a primeira vez que eu tô fazendo uma palestra digital. Todas as palestras que eu fiz ao vivo. Então, tô aqui de olho no chat também, caso vocês queiram comentar, mandar perguntas, darem gritinhos com as referências que eu vou colocar na palestra e tudo mais. Fique à vontade, eu tô olhando tudo. Eu acho que a gente vai deixar para responder perguntas um pouco mais no final, mas se eu ver que tem algum comentário ou outro, alguma pergunta que é mais simples de responder durante o processo da palestra, eu vou responder na hora, beleza? Mandando um oi pro Alva aí, que pediu um oi, agradecendo todo mundo que tá aí com a gente já, e vamos nessa. A primeira coisa é um pouquinho sobre mim, né? Quem sou eu? Eu sou formada em Game Design pela PUC-SP. Eu me formei não faz tanto tempo. Eu me formei em 2018, se eu não me engano. E eu estou me especializando em narrativa ludológica pelo curso e mentoria da Flávia Gazi. Não sei se vocês conhecem, ela é uma figurinha bem já conhecida aqui na indústria de jogos do Brasil. Ela é super legal, ela manja muito de narrativa, ela tem PhD. Em semiótica, em jogos. Eu estou atuando na indústria de jogos há mais de 3 anos. Eu comecei como QA na Taps Games, que hoje em dia é Spaceship Games. Já passei por fazer narrativas para experiências em VR, já escrevi suplementos de RPG de mesa com a editora Aster, e hoje em dia eu atuo como game designer na Wildlife Studios, game designer voltada mais, em especial para conteúdo criativo, narrativa, level design, mais para esse lado da área de game design.
Eu também sou mestra, jogador entusiasta de RPG de mesa no podcast questcast.com.br, que a gente já passou de 100 mil downloads, tem cerca de 2 mil ouvintes semanais. Eu mestro aventura, eu jogo aventura, a gente discute sistemas de RPG também. RPG de mesa é um dos grandes amores da minha vida. Não sei se vocês aí do chat jogam também, ou curtem assistir, ou escutam podcast, vocês podem acessar. Eu sou também cosplayer, como eu mostrei na foto. Sou viciada em Magic the Gathering, o cosplay que eu tô fazendo na foto, inclusive, é de Magic. Gosto muito de Dragon Age, e hoje em dia estou com um vício bem apurado em Genshin Impact. o famoso Breath of the Wild, né? Que a galera tá jogando por aí. Aqui temos alguns jogos que eu já trabalhei, né? Os de cima, inclusive o Transient, eu fiz esse aqui de cima, ele foi feito na Sampa Diversa, na primeira edição da Sampa Diversa, foi o jogo que eu fiz com a Jade. Tem o Tati Tatu, que também é jogo de Jam, eu fiz na Women Game Jam também, de 2019, se não me engano. Aí temos o Vlogger Go Viral, Starside, que eu estava trabalhando mais como QA do que como game designer ainda, que são da Spaceship Games hoje em dia. Bárbaros da Lemúria, que foi o sistema de RPG para qual eu escrevi alguns suplementos. E os 3 jogos da Wildlife que eu mais atuei. Tennis Clash, que eu fui bastante responsável pelo novo onboarding inicial do jogo. O Sniper 3D, que eu trabalhei especialmente na criação e na narrativa dos eventos. E no Zoba, que eu acabei criando algumas narrativas dos personagens mais recentes que saíram. Aí, tem gente lembrando do Transient ali. Tem gente que curte MTG também. Legal, legal. Gosto que as pessoas estão pegando as referências de jogos que eu estou colocando aqui, eu não estou sozinha. Bom, vamos partir logo pro assunto, né? O que a gente vai ver hoje? Eu acho legal começar avisando que o intuito dessa palestra, o objetivo da apresentação de hoje é entrar em questões mais técnicas, mais processuais de narrativa para jogo. Eu não vou estar abordando teorias acadêmicas, eu não vou estar abordando umas coisas mais filosóficas, umas questões mais profundas sobre narrative design em si. Eu vou estar dando os primeiros passos para vocês, as bases do que vocês precisam para começar já, tipo, assim que terminar essa palestra, se vocês quiserem já começar a pensar num jogo ou melhorar a narrativa de algum jogo que vocês já têm, vocês já conseguirem fazer isso. Por isso que é um guia prático. Eu vou estar passando umas dicas mais práticas para vocês podem começar a agir assim que vocês terminarem essa palestra aqui, assim que vocês saírem daqui, vocês já estão livres para narrar as historinhas de vocês. A gente teve agora uma pequena introdução, a gente vai passar um pouco pelo que é a narrativa. Eu vou também estar falando bastante sobre bases de narrativa, não necessariamente só para jogos, porque é importante, sempre que você for fazer narrativa, você saber o que compõe uma narrativa em si, como começo, meio e fim, além de quais as diferenças quando a gente vai aplicar ela para um jogo, né, como mais conteúdo, menos texto, conectar o objetivo da história, o objetivo da gameplay, histórias para determinados públicos, ritmo e desenvolvimento, que faltou a palavrinha ali, e algumas dicas finais. Então, vamos embora. Qualquer dúvida que vocês tiverem, joguem aí no chat. Eu vejo se eu respondo, se elas forem curtinhas. Porque no final a gente vai ter um espaço melhor para fazer isso. Bom, a gente vai começar primeiro com o que de fato é narrative design, né? A gente tem. Isso é uma questão muito discutida na indústria de jogos, isso é uma coisa que pouca gente sabe de fato qual é a definição, e eu gosto muito dessa definição, que está no livro The Game Narrative Toolbox, inclusive eu tenho ele aqui do lado, é um dos livros que eu mais curto sobre o assunto, depois eu vou deixar o título dele, o autor, nas referências, para caso vocês tenham interesse também. Design de narrativa para jogos é a arte de contar uma história em um jogo usando as técnicas e recursos disponíveis. É a arte de usar a gameplay e a soma de métodos visuais e sonoros para criar uma experiência divertida e engajadora para os jogadores.
Essa é a definição do The Game Narrative Toolbox. Eu gosto dela porque ela também define, ela define de uma forma geral, certo? E ela deixa bem claro que a narrativa para jogo, ela não se resume a apenas texto. Isso é uma das coisas que mais difere a narrativa para jogo de outras mídias que a gente tem, de livros, de filmes. Os filmes, eles também já é uma forma de mídia, já. Os livros também são única e exclusivamente texto, mas no videogame, o jogador ele passa a ser uma interface do jogo, né? O jogador ele se conecta com a máquina e ele interfere no jogo. Ele tem agência. E essa é a dimensão que mais difere a narrativa do jogo das outras que nós estamos acostumados em outras mídias. Uma parte legal dessa frase também é que a arte de usar a gameplay e a soma de métodos visuais e sonoros. É importante eu desmistificar para vocês desde já que narrativa não é só texto. Beleza? Vou deixar uns segundinhos de silêncio para vocês absorverem. Narrativa não é texto. Parece óbvio quando eu falo, mas geralmente quando a gente está conversando sobre jogos, conversando com as pessoas sobre jogos narrativos, entre várias aspas, as pessoas tendem a pensar que é aquele jogo mais estilo visual novel, ou uma coisa mais, sei lá, uma coisa mais Bandersnatch da Netflix, né? Aquela história interativa da Netflix. A narrativa ela pode ser contada de diferentes meios, de diferentes formas. E é por isso que um narrative designer ele se difere de um escritor. Você tem o game writer, você pode existir diferentes papéis dentro de uma empresa para fazer narrativa de jogo, mas o narrative designer, ele é um game designer que ele também inclui a narrativa no jogo, certo? É importante dizer isso porque o narrative designer, ele vai se atentar à mecânica, ele vai se atentar a diferentes recursos, ele vai provavelmente programar alguma quest dentro do jogo, ele vai colocar o texto direto na engine que estão utilizando para colocar o jogo, ele que vai provavelmente setar os triggers de quando aquele texto vai aparecer. E geralmente é esse o papel de narrative designer hoje em dia na indústria. Quando você fala de game writer, ele provavelmente vai ter um narrative designer que pode estar dando assistência para ele ali e os dois vão trabalhar juntos. Mas a ideia é de ser quase que um game designer que, na verdade, vai estar focado em trabalhar com narrativa. Tá bom? Então, vamos começar um pouquinho pela noção mais básica que existe. Pode ser novidade para uns e nem tão novidade para outros. As histórias elas têm que ter coesão. As histórias elas começam, elas têm um meio, elas vão seguindo até o momento que elas terminam, certo? É preciso ter um início, um meio e um fim identificáveis. Por que eu falo identificáveis? Porque tem jogo aí que começa com flashback, tem jogo que no meio tem time skip e pipipipopopó. Você não precisa seguir essa receita de bolo de uma forma que vai ser sempre um continho de fadas, tá? A ideia de ter um começo, um meio e um fim é especialmente para você conseguir não confundir o seu jogador durante o jogo, né? O jogo também começa, também tem um meio e também tem um final. Então você precisa pensar que mesmo se você não for terminar no final, sabe? Se você for deixar um cliffhanger, se você for deixar a história terminar em aberto, o jogo vai terminar ali. Então, de certa forma, tem que ter o feeling de conclusão. O jogador tem que pensar, putz, acabou. Certo? É ideal que no início apresente os principais personagens, a ambientação da história e seja introdutório ao objetivo ou conflito principal do jogo. Então, o começo, eu gosto de dizer que o começo do jogo e da narrativa é uma das partes mais importantes para a gente. Por quê? Geralmente no começo de um jogo é onde a gente vai apresentar o nosso mundo para o jogador, a gente vai apresentar os nossos personagens para o jogador, a gente vai apresentar as nossas mecânicas para o jogador.
Então, isso é extremamente importante, inclusive, quando a gente está falando de onboarding, de tutorial. Inclusive, a imagem de referência que eu coloquei aí, não sei se vocês conhecem esse joguinho chamado Undertale, pouco conhecido, acho que ninguém nunca ouviu falar desse jogo. Mentira, é bem famoso. Inclusive, a gente vai passear por vários exemplos de Undertale aqui na apresentação hoje, que a gente começa com uma personagem chamada Toriel, e ela vai conduzindo você na história de forma que você nem percebe que você está passando por um tutorial. O próprio nome dela é uma brincadeira com a palavra tutorial. O nome dela é Toriel, que remete a tutorial. Quem não jogou Undertale, eu recomendo muito. É um dos jogos mais estudados em termos de narrativa para jogo que existem hoje em dia. Ele tem, se não zero, quase. Se não, ele não tem defeitos. Eu gosto de dizer que ele não tem defeitos. O meio você vai usar para desenvolver a história, os seus personagens. Então você vai começar. O jogo ele também geralmente começa nessa fase de tutorial. Você vai introduzir a sua história, introduzir o seu mundo, quando o jogo está mais fácil, né? Que é o começo, que é quando o jogador está pegando as mecânicas ainda. Conforme ele vai passando as fases, passando a progressão do jogo, convivendo com o jogo. Ele vai ficando mais difícil, você vai usando o desenvolvimento para mostrar um pouco mais as características dos personagens, mostrar um pouco mais do conflito, quais as consequências que aquele conflito que você apresentou no começo está tendo. Vou dar o exemplo de Donkey Kong, não sei quem já jogou Donkey Kong aí, aqueles de SNES, lá de trás. O jogo começa, os macacos percebem que as bananas dele foram roubadas. Oh, meu Deus, logo no começo do jogo a gente já apresentou o conflito. E aí, durante o passar do jogo, você vai vendo que tem um monte de jacaré em várias das ilhas, um monte de crocodilo em várias ilhas. Você vai pegando banana durante as fases. E isso é o meio do jogo. E é uma história que também não é contada através de texto. Para quem lembra de Donkey Kong, é puramente level design, né? E o final ele vai apresentar a resolução dos conflitos e ele corta o clímax, geralmente é onde tem alguma reviravolta. Para quem jogou Undertale também tá bem sabendo do que eu tô falando. Undertale tem um final maravilhoso, tem um final que ninguém nunca espera. Vários jogos eles fazem como se fosse um filme mesmo, isso também é bastante usado para filmes, né? Que é um cliffhanger, um plot twist, uma reviravolta no final, que é uma coisa que vai surpreender o seu player. Inclusive, se você for fazer uma continuação, uma sequência para o seu jogo, é uma coisa bastante legal de ter. Sim, concordo, Decadness é a coisa mais linda que tem. Tô vendo umas pessoas aí que gostam de Undertale também, o fã-clube de Undertale tá vivo aí. Bem legal. Mas é basicamente isso. Começo, meio e fim. O jogo tem começo, meio e fim. A sua narrativa também tem que ter um começo, meio e fim. Não importa se você vai jogar flashback, time skip no meio. Inclusive, durante a Game Jam, eu não recomendo, porque a não ser que você indique bastante visualmente que ocorreu um time skip, de colocar a tela em preto e branco ou fazer um efeito de rewind, isso pode confundir bastante o jogador. Mas se você já vai fazer um projeto mais elaborado, que você vai ter mais tempo de trabalhar o feedback visual, flashbacks e time skips vocês podem colocar à vontade, torto direito aí no meio, é só o jogador conseguir identificar qual é o começo e o final da história, tal qual como ele consegue identificar o do jogo. Aí nós temos uma menção àquilo que eu já falei com vocês lá no começo, que é mais conteúdo, menos texto. Diálogos que prendem muito a gameplay devem ser minimizados se o jogo não tiver a narrativa como parte principal do core loop. Para quem não sabe, core loop é o loop que o jogo está funcionando. Por exemplo, dando o exemplo do Donkey Kong, você passa no level, se você morre, você perde uma vida e começa a fase de novo. Se você passa uma fase, você pula para outra. E assim, gira o loop, né? É basicamente a parte principal do seu jogo, o funcionamento principal dele. Se você não está fazendo um jogo de visual novel, que é puramente narrativo, ou uma novela interativa, um jogo mais no estilo Heavy Rain, Detroit Become Human, não sei quem já jogou, eu sou muito fã desses jogos também. Life is Strange, que é uma coisa também que tem bastante narrativa envolvida. O ideal é que você não prenda muito a gameplay com os diálogos. Trabalhando com mobile, se você for fazer jogo com celular, ainda mais, o espaço é super limitado.
No celular, as pessoas não leem mais de 2 frases por tela, assim. Então é bem complicado. Você consegue contar a narrativa através de vários outros recursos que podem também utilizar texto, mas que não necessariamente prendam a gameplay do seu jogo. Vamos supor que você está fazendo um jogo que é um jogo de plataforma. Você vai pular de uma plataforminha na outra. Se toda vez que você tiver eu vou colocar uma plaquinha que, quando o jogador encosta naquela plaquinha, para e aparece texto. O jogador, ele vai ter, tipo, alguns segundos de ok, tenho que ler o texto, e depois ele já vai ficar irritado porque você bloqueou a gameplay dele. Então, isso é uma coisa que difere bastante de livros, de filmes, de todas as outras mídias que contam histórias também, que é o lance de que o jogador, ele quer agir. 100% do tempo dele, o jogador quer agir, ele quer estar agindo, ele quer estar no controle, ele quer se mexer, certo? Especialmente se não for em algum desses gêneros que eu falei de visual novel, que quando é um gênero que realmente é um gênero de cunho mais narrativo, aí tudo bem, é aquilo que ele está buscando, ele quer só apenas estar lendo uma narrativa. Mas se você, dependendo do gênero do jogo, se você está lá num shooter, você está no Call of Duty, e você coloca um pop-up de texto enorme, assim, tipo, o cara pegou uma granada no chão, desceu um texto contando a história da granada. O cara não vai ler, ele não vai prestar atenção, e ele vai ficar puto porque você ainda bloqueou a gameplay dele. Então, essa é uma das dicas mais importantes. Tomem cuidado, sempre tentem pesquisar vários recursos narrativos, ver se algum outro recurso narrativo encaixa no seu jogo, que não seja necessariamente parar o que o jogador está fazendo para ele só ler um texto. A gente tem aí essa quote da Anna McGill. A Anna McGill é uma das minhas maiores inspirações para narrative design. Quem quiser saber mais sobre ela pode pesquisar. Ela escreveu Control, ela participou de Fable, hoje em dia ela está nos estúdios da Massive. Ela é uma das narrative designers mais conceituadas que a gente tem hoje em dia aí pelo mundo, está trabalhando em AAA. E ela fala o seguinte: meu ponto é que você pode e deveria usar a gameplay para contar a sua história. A regra de me mostre, não me conte para os jogos é gameplay, não texto. Quanto mais você entender as mecânicas do seu jogo, melhor você pode usá-las para contar a sua história. Isso entra naquilo que eu falei para vocês, que os narrative designers, eles também são game designers, né? Você precisa entender a mecânica do seu jogo para conseguir contar uma história com ela que não necessariamente trave completamente seu jogador e deixe ele frustrado porque, meu Deus, esse texto está me impedindo de me mover. Isso é uma coisa muito importante. A história da granada. Vou pensar em fazer um jogo agora com a história da granada. Mas para dar uns exemplos para vocês de diferentes recursos narrativos que não bloqueiam gameplay, que não é aquele estilo visual novel, né, que para e vem um balãozinho de texto e mostra o personagem. A gente tem aqui esse primeiro aqui é o Homescapes. O Homescapes, ele também tem um diálogo que bloqueia gameplay. Mas quando ele quer passar algumas outras informações que eles não querem ficar bloqueando a gameplay, já que eles bloqueiam tanto, né, que eles colocam direto aqueles diálogos, eles têm uma coisa que a gente gosta de chamar de barks, que é a tradução para latidos, que é quando alguns personagens eles latem uns pedacinhos de narrativa assim em balõezinhos, que eles só aparecem lá, não necessariamente bloqueiam o jogador de fazer nada. Se eu quisesse clicar aqui para começar uma fasezinha, ou clicar aqui na pranchetinha para olhar qualquer outra coisa, eu ia poder, eu não estou bloqueada nessa tela. E mesmo assim apareceu o balãozinho ali que pode estar dando qualquer informação que seja relevante também para minha gameplay. Aqui eu tenho o exemplo do BioShock 1, que é um exemplo de narrativa contada por level design. Level design é uma arma incrível, cheia de potencial para você contar a história. Quando você entra no tutorial do BioShock 1, você tem essa estátua com essa frase, No Gods or Kings, Only Men, a famosa frase aí do BioShock que ficou super famosa por causa do jogo, que já denota mais ou menos o que você vai encontrar lá na frente. Já começa a contar a história do seu world building e você não parou o jogador em nenhum momento. Just Shapes and Beats, eu tenho certeza que poucas pessoas jogaram. Just Shapes and Beats é um jogo incrível. Ele não tem uma única palavra de história nele. E ele tem uma das histórias mais incríveis e fofinhas que eu já vi. Ele é um jogo de ritmo com bullet hell. Então, vocês estão vendo aqui esse quadradinho azul, vocês são esse quadradinho azul, e você simplesmente tem que desviar de tudo que é cor-de-rosa. E tem uma música, e é tudo no ritmo de música, e é através desses formatos e dessas coisas que você desvia que você vai entendendo a história. Esse, por exemplo, é um boss. E você é esse quadradinho que você se percebe sozinho, e você vai encontrando um amiguinho, e cara,
sem uma única linha de texto. A narrativa é contada através da música e das figuras, né? Just Shapes and Beats, que é exatamente o nome do jogo. E aí eu tenho o exemplo do Genshin Impact, que também é uma questão de narrativa ambientalizada, né? Environmental Narrative, que eu não sei se vocês já chegaram a jogar esse evento, é o evento novo do Genshin Impact, que tem lá um acampamentinho que você sabe que alguém estava ali antes, porque você deixa o cenário mais rico, mais vivo, quando você dá a impressão de que outras coisas passaram por ali além daquele jogador, né? E aí tem um potinho vazio que você pode deixar comida. E se você voltar nesse potinho depois, esse potinho vai estar vazio de novo. Que significa que raposinhas foram lá e comeram a comida que você deixou. Isso é uma outra forma de contar narrativa, que também, o máximo de texto que usou foi esse feed aqui para você clicar para colocar a comida no potinho. Então esses são alguns exemplos de recursos narrativos que vocês podem usar, que não bloqueiam a gameplay e que vocês podem estar sempre pesquisando para colocar no jogo de vocês. Esse quadradinho azul é eu na vida. E sim, as pinturas na parede contam muita coisa do BioShock. O BioShock é um dos melhores exemplos que a gente tem de narrativa de level design que a gente encontra. Até no BioShock Infinite, se você lê as frases nos bueiros, elas contam história. Eu acho incrível isso. O BioShock é uma grande referência disso. Próxima dica é objetivo da história, objetivo da gameplay. A história e a gameplay do jogo, elas devem contribuir com o mesmo objetivo ou tema. Ou seja, eu não posso estar lá jogando Call of Duty e a história falar que eu preciso assar um bolo. Eu nunca vou conseguir assar um bolo jogando COD, gente. Tipo, talvez tenha algum Call of Duty entre os milhões de Call of Duties que você possa assar um bolo. Daí vocês podem printar aí e jogar aí nos comentários, acho que não. Mas é só como exemplo mesmo, tipo, se o jogo trata de guerra, de tiro, geralmente você tem que fazer um enredo que combine com isso. Os temas, eles precisam andar lado a lado. Você pode fazer umas coisas muito loucas, mas geralmente, até mesmo essas coisas muito loucas, você pode fazer um shooter que a pessoa atira, tipo, um shooter Candy Crush, tá ligado? Você tem uma pistola e ela tira balinha em ursinhos carinhosos pra eles ficarem felizes. E aí? Mas o objetivo ele, por mais que os temas talvez sejam muito loucos e talvez numa primeira instância eles não façam sentido, você vai ver que o objetivo vai ser o mesmo. Atirar balinhas nos ursinhos, porque balinhas nos ursinhos os deixam felizes. Qual é a ideia? Que os ursinhos sejam felizes no final, por exemplo. Então, por mais que você queira juntar um gênero e um tema que também não fazem sentido, o objetivo dos dois, a história que eles contam, tem que levar para o mesmo lugar, né? Por exemplo, no Donkey Kong, que eu já comentei com vocês, a gente começa vendo que as bananas foram roubadas. Logo, a narrativa e a gameplay vão levar a gente a encontrar as bananas. O objetivo do jogo no final é encontrar as bananas. A gente vai aprendendo várias coisas no caminho, que as bananas foram roubadas pelo crocodilão, o K-Rool, e aí a gente tem que passar várias fases para conseguir, a gente vai pegando algumas bananas no caminho, mas o objetivo da história e da gameplay é chegar naquele mesmo ponto. E isso é uma coisa que, de novo, parece óbvio quando eu falo, mas as pessoas às vezes esquecem disso. Se o objetivo da sua narrativa não bater com o objetivo da sua gameplay, elas não vão se conectar. E aí vai parecer com que a narrativa não tivesse importância no seu jogo. E isso é uma coisa ruim. Certo? A melhor história é aquela contada com a gameplay, que deixa o jogador dar os próprios passos pelo enredo. Então, a gente tem vários AAAs que fazem isso. A gente tem cutscenes que mostram os momentos chaves, assim, até umas cutscenes que até tem uns botões para você apertar, né, que a gente chama de QT, Quick Time Events. Mas aí você mostra, por exemplo, no Dragon Age, você começa lá apresentando todo mundo, você está sendo interrogado porque você caiu lá no lugar errado na hora errada, e aí fala, você precisa chegar até o outro ponto. E aí, ao invés de ser uma cutscene enorme, você deixa o jogador ir sozinho chegar até o outro ponto. E quando ele chega no outro ponto, é outra cutscene. Isso aí é bem tranquilinho de lembrar também. Deixa com que o jogador dê os próprios passos. Se for para ele chegar de um lugar ou outro, deixa que ele vá até esse lugar. Sempre dá a oportunidade, sempre dá a chance do jogador continuar a história por ele mesmo, com a própria agência. O Ian Schreiber, ele é outro narrative designer super conceituado, ele tem mais de 18 anos de história, trabalhou em vários jogos de Play 2, e ele fala assim, lembre-se que como game designer, você ainda está fazendo um jogo, e não apenas uma história.
Na maioria dos casos, a história não deveria prejudicar a gameplay. No mínimo, você deveria ser extremamente cauteloso quando está tentado a fazer uma concessão na gameplay por causa da história. Ou quando você planeja inundar o jogador com um pedaço de história que ele não interage com. Então é isso, gente. Você ainda está fazendo um jogo, você não está fazendo um livro, você não está fazendo um filme. Como eu disse lá no começo, o jogador quer agir. Então faça com que, se o objetivo da história, o objetivo do jogo é ir do ponto A e chegar ao ponto B, deixe com que ele chegue do ponto A ao ponto B sozinho, dê oportunidade para que ele veja que ele controla essa jornada do ponto A ao ponto B. E aí, eu tenho alguns exemplos aqui que eu trouxe para vocês de objetivos conectados com a gameplay, né? A gente tem o Homescapes de novo. Para quem não conhece, o Homescapes é um joguinho de match tree. Match tree é aquela mecânica do Candy Crush, de você conectar 3 coisinhas iguais, né? O Homescapes, ele tem a caixa de diálogo e aparece a missãozinha aqui, tipo, nova tarefa. Coloque o papagaio de volta na gaiola. E aí você vai lá, você tem que passar uma fasezinha de match tree, depois que você passa a fase de match tree, você consegue gastar uma estrelinha que você conseguiu passando a fase para colocar o papagaio dentro da gaiola. Isso ainda está conectado com a gameplay. Parece que não, mas está. Tem uns levels abaixo aí. E aí a gente tem o Undertale, de novo, como referência. O Undertale, a gameplay dele inteira muda, dependendo do jeito que você o joga. Né? Então aqui a gente tem um exemplo de uma pessoa dando spare, dando misericórdia, né, entre aspas, assim, no personagem, se recusando a lutar com ele. E você tem essa opção no Undertale. E conforme você vai escolhendo essa opção, as mecânicas, o jogo em si vai se adaptando a você, o jogo vai mudar dependendo da forma com que você agir com isso, certo? E é o objetivo da narrativa e é o objetivo da mecânica se unindo. É a narrativa justificando a mecânica e a mecânica justificando a narrativa. E aí nós temos uma história para um determinado público. Assim como vocês estão fazendo o jogo para um público específico, a história de vocês também tem um público específico. Lembra que eu dei o exemplo lá dos ursinhos carinhosos com balinhas atirando, que é um shooter, só que fofinho e maravilhoso? Ele pode funcionar se você escolher o seu público-alvo e o seu público-alvo for um público-alvo interessado em ursinhos carinhosos e doces e balas, que pode ser mais parecido com o público do Candy Crush, certo? Público-alvo é uma coisa muito importante na hora de você fazer não só a narrativa, quanto o seu jogo. O enredo do jogo ele pode ser composto de interesses pautados no público-alvo definido para ele. E o tema do enredo pode ser baseado numa pesquisa de público-alvo. Por que as narrativas de jogos de match tree, estilo Candy Crush de celular, são sempre mais voltadas para não ficção, para uma coisa mais perto da realidade, geralmente alguns dramas ou algum tipo de comédia que é mais voltada para a vida dentro de casa? Porque os desenvolvedores de match tree, eles fazem os match trees voltados para um público mais feminino, um público que já é composto em sua maioria de donas de casa, um público que gosta de assistir novela, é um público que gosta, que geralmente joga ali no celular, na sala de casa. É outro perfil de público. E é um perfil de público que tem interesse, como eu disse, em novela, em canais de Discovery Home and Health, de decoração, é um público que cozinha, é um público que limpa, é um público interessado em assuntos mais familiares. E é por isso que a gente vê tanto jogo para match tree que casa o gênero match tree junto com esses temas narrativos. Por isso que é legal você fazer uma pesquisa antes. Não há nada de errado em brisar completamente e fazer o shooter dos ursinhos carinhosos. Eu não estou dizendo isso. Você precisa escolher o seu público-alvo. Se você achar que o seu público-alvo vai curtir esse tema com esse gênero de jogo, você está no caminho certo. Só é importante você sempre prestar atenção se você está adequando o tema da sua narrativa e o conflito da sua narrativa para algo que o seu público entenda. Você não vai tratar, por exemplo, de guerras mundiais ou suicídio ou coisas super difíceis num jogo que você está fazendo para criança. Por isso que isso é um assunto muito importante. É outra coisa que
que é legal prestar bastante atenção e sempre pesquisar quais os interesses do seu público, né? Aqui a gente tem um diálogo no Kingdom Hearts que ele começa já perguntando para o jogador qual que é a coisa mais importante para você? E você pode responder amizade, ser sempre o número 1 ou as minhas coisas valiosas, né? Então, isso já é uma forma que você começa, que você já pode se identificar com o jogo. Quanto mais perto do seu público você trouxer o seu tema, mais o seu público vai se identificar com aquilo. E aquilo vai gerar mais engajamento para o seu jogo. As pessoas vão ficar mais no seu jogo, porque elas são interessadas naturalmente naquilo que você está colocando para elas lerem. Então, não esquecer que narrativa também tem público-alvo. Ritmo e desenvolvimento. O ritmo dos acontecimentos é o que potencializa o engajamento do jogador. Para quem já estudou um pouquinho de narrativa, isso aqui que tem na tela, esse gráficozinho aqui, ele é chamado de arco dramático. O arco dramático, ele é uma coisa, ele é super uma receitinha de bolo que a gente usa na narrativa, que é algo que define o andamento da história. Geralmente a gente começa aqui com a exposição. Aí depois a gente tem um período que vai crescendo, 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 até que chega o clímax, que é tipo, ah, meu Deus, aconteceu alguma coisa muito importante que ninguém esperava, uma reviravolta. Aí depois dessa reviravolta, geralmente é um tempo das pessoas tentando descobrir o que é, o que fazer, chegar numa solução, resolver esse problema, até que, elas resolvem o problema. E fica todo mundo feliz aqui, e a história termina. É esse triângulozinho aqui. Esse triângulozinho aqui é uma receita de bolo para ritmo de história que vocês podem seguir, especialmente numa jam, onde você não vai ter muito tempo, provavelmente, criar alguma coisa bizarra, criar uns formatos bizarros. Não, vamos começar já com uma reviravolta. Você pode sempre fazer isso, mas esse aqui é o método mais tranquilo, é o método mais fácil de ritmo de contar uma história, né? Então, a mesma quantidade de momentos calmos e empolgantes devem existir, eles devem se intercalar. Então, os momentos calmos, geralmente é onde essa linhazinha ela está estável, né? Não é nas pontas, é ou aqui subindo, ou aqui descendo. Esses momentos, eles também precisam ser interessantes. Então, a gente tem o começo, que a gente vai aqui a expor o problema, que nem eu falei para vocês lá no começo, meio e fim. Então a gente expõe o problema e as coisas ainda estão mais ou menos calmas. Vocês veem aqui que está aqui baixinho no gráfico, né? Aí depois que você expõe o problema, aí as pessoas vão caminhando, vão tentando encontrar a solução, aí do nada, boss. Ah, meu Deus, a gente não esperava isso. Aí você injeta adrenalina no seu jogador, você muda a narrativa, você faz você coloca algum inimigo novo, você torna o nível mais difícil, você faz um boss aparecer. O maior exemplo disso é Dark Souls. Dark Souls, você tá lá de boa andando, do nada você pisa em falso no lugar, já vem aquela música, nasce a barrinha de vida do boss, já, tarara, ópera, orquestra, entendeu? Isso daí é dado como um clímax, é um ponto alto. E o jogo, o ritmo da narrativa num jogo, ele vai ser muitas vezes uma réplica desse gráfico aqui várias vezes. Então vai subir, aí vai ter boss, um clímax, uma parte super difícil, e depois vai se resolver, vai ficar tudo bem. E aí, de novo, você vai continuar mostrando mais personagem, continuar mostrando mais do seu mundo, aí vai subindo de novo e boss de novo, e aí resolve o boss, resolve o problema. E você vai repetindo esse ritmo através das fases. É por isso que a gente gosta de casar o ritmo e desenvolvimento com a progressão de dificuldade. Eu coloquei aqui uma imagenzinha do Candy Crush só para vocês verem, ó. Algumas fasezinhas têm umas caveirinhas, que significa que são fases difíceis, né? A gente já mostra para o jogador, ali é uma fase difícil. Ali é um clímax para o jogador. Se a gente fosse fazer uma narrativa mais elaborada, por exemplo, para o Candy Crush, aqui nesse boss é onde eu faria uma reviravolta na narrativa acontecer. Porque aí, além de ser um ponto difícil, é um ponto onde acabou de acontecer uma descoberta enorme na narrativa e o jogador vai estar cheio de adrenalina. Então, tenta combinar as dificuldades das progressões de fase do seu jogo junto com o ritmo da história que você está colocando, que você pode usar essa receitinha, esse gráfico aqui chamado arco dramático. Aqui
Uma coisa legal também, no meio do arco dramático, a gente tem o desenvolvimento, né? Nesses pontos que são mais calmos, quando a linha tá subindo ou quando a linha tá descendo, a gente mostra mais os personagens. Aqui, eu tenho um exemplo que foi um dos personagens que eu escrevi para o Zoba, que é o Whirl, esse caranguejinho, que ele é um polite grappler. Na tradução, ele é um agarrador educado. Aqui o nome das skills que ele tem é o aperto do cavalheiro e uma locomoção elegante, digamos assim. Traduzindo bem a grosso modo, tá, gente? Mas só através dos nomes das habilidades do personagem e da descrição pequeniníssima que a gente colocou para ele, no meio do jogo, que é antes de uma partida, antes dele entrar no modo competitivo, a gente já descreve um pouquinho mais do personagem. Então a gente já consegue perceber que esse personagem, ele é um cavalheiro, ele é um caranguejo elegante, ele é um caranguejo mais centrado, talvez ele curta bastante limpeza, talvez a gente possa até... Tem uma skin dele, inclusive, que ele tem um bigodinho e um monóculo. E isso já está contando uma história. De novo, com o mínimo de texto possível, e entre os pontos mais altos de adrenalina no jogador, que é entre uma partida começar e depois da tela de menu, certo? E aqui eu tenho algumas dicas finais, assim, para vocês, que são... como eu posso dizer? Elas não são muito mais um passo a passo, mas é mais para vocês sempre terem isso em mente. Especialmente na Jam, é comum as pessoas tentarem começar pela narrativa. Eu acho que até teve alguém que comentou aí no chat. Depois eu dou uma respondida melhor, mas o ideal, quando você está fazendo um jogo, mesmo você sendo narrative designer, você é a pessoa responsável pela história, você é a pessoa responsável por uma narrativa. Mesmo você sendo essa pessoa, você tem que ter a consciência de que o jogo, ele sobrevive sem a narrativa. Ele sobrevive. Tipo, ele pode não ser tipo, o melhor, ele pode não ser o mais, talvez, emocionante, ele pode não ser o mais qualquer coisa, dependendo do gênero de jogo que você for fazer. Mas a mecânica vai sempre ser a parte mais importante do jogo. Ela vai sempre ser a parte mais importante do jogo. Até no Heavy Rain, no Detroit, que eu já comentei com vocês, esses jogos eles têm a mecânica de Quick Time Event, que é o QTE. As pessoas, às vezes, elas esquecem que isso também é uma mecânica, porque falam que, não é um jogo, é só uma novela interativa. Cara, o jogador tem agência ali. Se ele não apertar quadrado ali no controle do PS4, se ele não apertar quadrado em 5 segundos naquele momento, ele vai falhar na missão. Ele vai tomar um soco, tomar um tiro, cair. Isso é uma mecânica. E a mecânica, ela sempre tem que ser priorizada. Até tipo, se vocês se considerarem narrative designers, se vocês considerarem escritores, vocês têm que ter em mente que o nosso trabalho é para deixar o jogo melhor, é para deixar a mecânica melhor, é para amarrar a nossa história junto com a mecânica. Se o jogo não tiver uma mecânica, a narrativa ela não vai sobreviver sozinha. É claro que tem a exceção da visual novel, que é um jogo onde a própria narrativa é a mecânica, mas são casos exclusivos, né? Quando a gente está falando de triple A's, quando a gente está falando de uma maioria de jogos de celular também, de jogos de outros gêneros, shooters, RPGs, MOBAs, a narrativa não vai ser a parte principal. Então, quando você está fazendo uma jam, presta bastante atenção, tenta começar a pensar no seu jogo pela mecânica. E depois que você tiver uma mecânica, você pode até ter uma noção, tipo, eu quero fazer você pode até escolher o tema, por exemplo, vai ser cyberpunk, ou vai ser medieval, alguma coisa do tipo. Isso tudo bem. Mas não se aprofunda tanto antes de você fazer a mecânica. Por quê? Se você começar a pensar na história, você vai começar a pensar na história e você vai começar a pensar em mecânicas para aquela história que talvez não comportem as habilidades do seu time.
Você não vai estar fazendo o jogo sozinho, você vai estar com o programador, você vai estar com o artista, você vai estar com o producer, você vai estar com, em casos de empresas maiores, você vai estar com uma equipe de marketing, uma equipe de UA, uma equipe de análise de dados, e não que a análise de dados vá mexer muito com o estúdio, né? Mas você precisa, quando você está fazendo o jogo, considerar a sua equipe. E quando você começa pela mecânica e você pede a opinião da equipe e juntos vocês pensam numa mecânica, vocês adaptam a narrativa para a mecânica e não o contrário, certo? É mais fácil dar um contexto para algo que já existe do que fazer algo existir por causa de um contexto. É muito mais fácil você mudar, por exemplo, um negocinho que você escreveu para outro, do que você ter uma narrativa lá e você, de repente, falar que você não quer mais um jogo FPS, você quer um jogo plataforma. Aí ferrou, entendeu? Então, assim, dá para você começar o jogo pela história? Dá. Mas eu não recomendo numa jam, onde você precisa fazer coisas, onde você precisa ter um desenvolvimento rápido, você precisa de um processo rápido. Em jams, em momentos onde você tem pressão de tempo, pensa primeiro na sua mecânica e depois você pensa numa narrativa que justifique aquela mecânica, certo? E a segunda dica que eu tenho, que também pode ser legal para vocês fazerem, é criar mecânicas e narrativas que soem como um desafio para o jogador, porque isso dá abertura para uma narrativa que se evoca fora do jogo, né? Aqui eu trouxe um exemplo que é uma carta de Magic, já comentei lá na frente que eu sou viciada em Magic, só um pouquinho, né? Isso é uma carta chamada Contrato de Liliana. O que ela faz? Essa carta, se você tiver ela na mesa e você colocar na mesa 4 demônios, 4 cartas de demônios, né? Não 4 demônios de verdade, pelo amor de Deus. 4 cartas de demônios com nomes diferentes ao lado dessa carta, você ganha o jogo. Simples assim. Para quem não sabe, no Magic, a forma mais tranquila de jogar, a forma mais padrão de jogar, é você fazer com que a vida do seu oponente chegue até 0. E aqui você pode ganhar com o seu oponente com vida cheia, e você pode ganhar se você colocar essas cartas do tipo demônio do lado da carta do contrato da Liliana. E aí, se você for pesquisar depois a história dessa moça Liliana que tá aí, você aprende que essa moça, lá atrás, ela fez um contrato com 4 demônios para ter muito poder. E é por isso que eles criaram essa carta chamada Contrato de Liliana, que é uma mecânica que condiz muito com a história. E também soa como um desafio para o jogador, faz ele ganhar de uma forma diferente. É claro que não vão ser vários jogos em que você vai poder fazer o jogador ganhar de uma forma diferente, mas isso tem muita abertura para você fazer em vários jogos competitivos. Sempre tem, por exemplo, no competitivo, aquela arma que é ruim. É uma arma ruim. Tipo, ela é mais fraca que todas as outras. E sempre tem aqueles jogadores que vão falar: eu vou passar o jogo inteiro com essa arma que é considerada a pior arma do jogo, e eu vou postar no YouTube porque eu sou muito bom, então eu não preciso de armas boas para conseguir fazer. Isso já é uma forma de você evocar narrativa para fora do jogo. O Mark Rosewater, que é o game designer do Magic the Gathering, ele chama isso de equidade narrativa, que é quando os jogadores eles contam a narrativa de eles terem jogado o jogo para outras pessoas. Que nem, por exemplo, a pessoa ganhou com essa carta aqui no Magic, ela vai virar para o colega e vai falar: hoje eu ganhei uma partida de Magic com o contrato da Liliana. Baixei 4 demônios na mesa, eu ganhei do cara, o cara com 100 de vida. Isso você está evocando uma narrativa para fora do seu jogo. Isso é uma coisa que potencializa muito o marketing boca a boca do seu jogo também, e é uma coisa legal de deixar. Sempre tem os jogos que tem aquelas skins que são mais bobonas, tipo Fall Guys, umas skins de galinha, que tem umas coisas que são super aleatórias, que podem não fazer sentido, mas que na verdade são desafios para o jogador. São coisas que podem fazer o jogador sentir que eles estão fazendo algo único, algo deles. Isso também é narrativa. A narrativa não existe só dentro do jogo, ela existe fora também. E é algo legal de vocês prestarem atenção e colocarem, talvez, um cheirinho disso no jogo de vocês, se der tempo. E só para resumir o que a gente viu hoje,
Narrativa coesa, tem começo, meio e fim. Você impressiona no começo, desenvolve no meio e surpreende no final. Desenvolve os personagens lá no meio, desenvolve o seu cenário, o seu mundo lá no meio. Impressiona no começo, que é o momento mais fácil que a gente tem nos jogos, né, que é o momento que o jogador está aprendendo, então dá para você colocar uma narrativa impressionante, aquelas cutscenes maravilhosas. Kingdom Hearts faz bastante isso. Menos é mais, utilize-se de vários recursos para contar a história. Texto não é sua única opção. Eu apresentei aqui para vocês narrativa de ambiente, narrativa no level design, narrativa na música. Tem várias oportunidades, tem vários. O jogo ele é multidimensional. Você não precisa contar narrativa apenas com texto. Você pode pegar a sua mecânica e fazer ela contar uma narrativa. Exato, Melina, isso rola muito em card game, lendas das histórias das partidas, sim, isso rola bastante com jogos competitivos no geral. League of Legends faz muito disso. A galera sai do League of Legends, hoje dei um pentakill de Lulu, e Lulu é um personagem suporte, Lulu tipo, dá escudo, sabe? Então, tipo, as pessoas gostam bastante de fazer esses desafios que os game designers não pensam, né? Mas o jogador sempre pensa em formas deles mesmos se desafiarem. Aí a gente tem narrativa justifica a mecânica e vice-versa. Conecte o objetivo da sua história ao objetivo da sua gameplay. Eu acabei de mostrar o exemplo ali da Liliana. Eles fizeram uma carta baseada completamente naquela passagem da história da personagem. E é uma narrativa complementando uma mecânica que virou um ciclo, que também é uma mecânica complementando uma narrativa. O Magic the Gathering faz muito isso, card games fazem muito isso, né? No LoL também a gente tem uns exemplos assim que as habilidades dos campeões do LoL também tem super a ver com a história deles. A Serafine, que é a personagem mais nova que saiu no LoL, não sei se mais nova, acho que já saiu outra depois, mas ela é cantora. E todas as habilidades dela remetem à música, remetem a ela cantando. Ela anda num palquinho do jogo, sabe? Então faça com que essas coisas se conectem. Tenta fazer a narrativa e a mecânica ao mesmo tempo, com a mesma sincronia. Boa, Yuki. Combine o ritmo dos acontecimentos da história com os da gameplay. Uma forma legal de fazer isso é através da progressão de dificuldade. Aquilo que eu expliquei para vocês. As fases, conforme você vai passando de fase, elas vão ficando naturalmente mais difíceis. Isso é a progressão do seu jogo, a progressão de dificuldade. Se você combina a progressão de dificuldade do seu jogo com a progressão da sua história, você cria momentos eletrizantes, cheios de adrenalina para o seu jogador. Então, o momento onde você quer colocar um chefão, um boss final, é o momento que você vai colocar uma parte muito importante da narrativa. Por exemplo, eu vou fazer com que esse boss, na verdade, seja o personagem que está ajudando o jogador desde o começo. É uma coisa que ele não esperava, é uma reviravolta. E aí você injeta adrenalina no momento difícil e aí o jogador fica completamente viciado naquele momento. Crie personagens e características marcantes para eles, torne-os memoráveis, que nem aquele que eu expliquei, aquele personagem do Zoba, do joguinho que eu trabalhei na Wildlife. Sempre dê características extremamente discrepantes para os seus personagens. Tipo, tem esse personagem que você tem que conseguir descrever o seu personagem em uma palavra e a pessoa lembrar dele. Então, por exemplo, se alguém chegar para mim e perguntar aquele personagem lá do Zoba, que é um cavalheiro, que é educado, que é quase um lorde, o caranguejo, o Earl, sabe? Para você conseguir criar esse tipo de identificação, para as pessoas lembrarem de seus personagens. E na Jam, tente pensar na mecânica antes da história, para vocês terem mais facilidade. Não é regra, não é obrigatório, não é assim sempre que você tem que fazer, mas na Jam eu garanto que vai facilitar a vida de vocês. Então, tenta pensar na mecânica antes, fazer a mecânica antes, que daí vocês têm um jogo mais garantido, para depois vocês conseguirem conectar isso com a narrativa. E evoque narrativas fora do jogo também, que nem eu acabei de explicar, que é fazer com que os seus jogadores contem a forma como eles ganharam, fazer com que existem formas marcantes de se ganharem, coisas que eles podem se sentir únicos fazendo. E o mais importante, inspire, né? Então, narrativa, o jogo e experiência de jogar um jogo é uma experiência única. Os jogos, eles são uma mídia muito diferente de todas as outras. É muito difícil qualquer outra mídia passar tudo que o jogo consegue passar, porque é o jogador como interface. O jogador está fazendo parte daquilo. Quase nenhuma outra mídia consegue esse feito. Então, conta uma história
que você quer que marque a vida da pessoa. Conte uma história que você quer que ensine algo para ele. Conte uma história que vai emocionar, que vai ficar para sempre no coração daquele jogador. É isso que Undertale fez, é isso que God of War faz, é isso que Last of Us, que ganhou Game of the Year ano passado, faz. Que é inspirar, tipo, evoque sentimentos nas pessoas. Sempre pensa na narrativa, pensa que o jogador, ele é parte do jogo, a partir do momento que ele começa a jogar. Por isso que a narrativa, ela é esse potencializador tão grande, e é por isso que ela tem um papel muito grande no jogo quando você resolve colocar ela ali. Então, trata ela com carinho, e sempre pensa no sentimento que você quer evocar no seu jogador quando você está colocando uma narrativa ali. E por enquanto é isso. Aqui eu tenho algumas referências. Qualquer coisa eu posso jogar aí no chat os links, ou se vocês quiserem anotar. Eu ainda continuo recomendando o livro Game Narrative Toolbox. Como eu falei, tem muita coisa, tem muitas questões filosóficas, muitas questões teóricas em relação à narrativa, em relação a jogo. Existe uma forma de fazer narrativa para cada gênero. Tem gêneros que são mais abertos para interrupções da gameplay do que outras. Tem muita coisa a respeito. Eu vou estar mais do que feliz de responder qualquer dúvida que vocês tiverem. Vocês podem me contatar no Instagram, podem me contatar no LinkedIn. Também tem as redes da Wildlife, aí a gente está com várias vaguinhas lá abertas, para caso vocês se interessem, caso vocês queiram tentar. É só acessar o site, vocês vão ver tudo lá disponível. E quem quiser mergulhar ainda mais nesse mundo da narrativa, eu só mostrei um pouquinho da superfície para vocês. Como eu disse, dicas práticas que vai fazer vocês conseguirem fazer de uma forma mais rápida um jogo curto, um jogo de jam. Mas caso vocês queiram mais dicas, recomendações de leitura, recomendações de artigos, recomendações de outras inspirações, vocês podem me contatar também. E é isso. Acho que a gente pode responder algumas perguntas. Acho que a Jade vai voltar aí com a gente também. Então, voltei. Sensacional, Isa. Adorei o que você levantou. E você realmente só deu uma introdução. Se você está assistindo aí falando, nossa senhora, quanta coisa. Olha, foi a introdução. E foram dicas maravilhosas que a Isa deu na Jam. E eu vou falar algo particular, Isa. Você evoluiu muito desde a primeira Jam, ainda samba. Obrigada! Conta aí o puzzle que você fez na sua primeira Jam. Gente, eu vou contar, porque assim, o jogo que a gente fez, o Transient, que até coloquei lá o bannerzinho lá nos slides que eu fiz com a Jade, foi a minha primeira jam, e foi uma das minhas primeiras vezes fazendo um jogo tão indie, né, tão independente. A Jade me viu chorando, acho que umas 14 horas. Foi uma experiência, assim, enorme, porque eu tava assim, meu Deus, eu pensei na narrativa antes. Escreveu muito, ela abraçou muito a ideia, ela, sabe, agarrou muito a ideia. Exato. E essa menina não tinha como acalmar ela. Então, gente, se acontecer isso com alguém da sua equipe, abrace seu coleguinha, alimente-o e fale que ele não precisa desenhar um símbolo no chão cheio de papéis. Eu tava lá, parecia eu tava fazendo rituais no chão. Eu comecei a fazer a narrativa e a mecânica juntas. Eu piquei papel, eu embaralhava papéis. Eu tava que nem aquele meme do cara que tem um monte de linha vermelha assim na parede. Eu tava assim, não, que tem que fazer sentido, vai conectar as coisas. Foi muito divertido, assim. Eu chorei bastante, mas mais porque eu tava assim, eu preciso fazer e tal. E hoje em dia, com mais experiência, hoje em dia isso é muito mais tranquilo. Mas você aprendeu demais naquela Jam. Nós aprendemos. Sim. Aprendemos muito. Com certeza. Jam é uma correria, tá, gente? Tipo, respirem fundo. Uma coisa que eu e a Jade aprendemos foi isso. Tipo, não adianta correr. Tem que pensar na mecânica primeiro também. Foi por isso que eu tô dando essa lição pra vocês, porque nessa primeira Jam eu pensei na narrativa primeiro. Foi por isso que foi tão difícil conectar a mecânica depois. E aí eu me desesperei. Então, pra tem que conversar com o producer, pra ele não descobrir faltando 5 horas que são 32 puzzles. Oi, Jade, tudo bem? São 32 puzzles. Ah, nossa, Isa, de verdade. Mas, enfim, vamos responder algumas perguntas aqui. Vamos.
Deixa eu pegar aqui. Vou pegar desde o começo. Peraí. Vai mandando, pessoal. Vai chegar em vocês. Tem aqui a do Euler. Boa noite, Isa. Eu sempre começo as minhas histórias pelo começo e pelo fim e vou aumentando o miolo conforme o tempo. É uma boa estratégia? Olá. É sim. Mas não é a única, tá? Cada escritor, cada pessoa que trabalha com narrativa, ele tem o seu processo próprio. Não existe uma forma mais certa ou mais errada de você começar a escrever uma narrativa. Existe a forma que funciona para você. Eu falo que essa é uma boa estratégia, porque é uma estratégia que eu já vi muita gente usando. E é uma estratégia legal, porque você não se perde. Você tem o ponto de partida e você tem o ponto de chegada. E aí, não importa o emaranhado de coisas que você fizer ali no meio, você vai ter que ligar um ponto a outro. Então, isso impede você de acabar se alongando muito, o seu jogo acaba virando um Game of Thrones que nunca termina e você já nem sabe mais quando você vai terminar. Isso ajuda bastante. Então, é uma estratégia legal, eu vejo várias pessoas usando, mas não é a única. Eu já vi muita gente também que sabe todo o meio, e ela não sabe como começar e como terminar. Eu já vi várias pessoas que sempre começam escrevendo dessa forma também. Eu tô escrevendo umas cenas aqui que eu imaginei na minha cabeça. Mas como começa? Eu não sei. Eu tô escrevendo uma cena, que é esse cara com esse outro cara num café. O que eles estão fazendo? Não sei, achei a cena legal, tô escrevendo. Então, existem esses tipos de pessoas também. Cada processo vai funcionar melhor para uma outra pessoa. Essa pessoa que começa pelo meio, talvez ela trabalhe bastante com tabela também. Aí ela vai anotando tudo que ela pensou e aí vai chegar um dia que ela tem o estalo. E aí ela conecta tudo de uma vez. Isso também acontece. Então, se essa estratégia funciona para você, continue utilizando. Eu já vi várias pessoas que escrevem assim, mas eu também já vi várias pessoas que escrevem da forma oposta também, e também funciona. Vai do que funciona melhor para você, para o seu estilo de escrita. Bom, tem mais uma aqui. Mais várias. Essa é do Ryan. Vamos lá. Boa noite. Amei a aula. Trabalho na Boina Games e gosto de saber como os outros narradores, roteiristas, resolvem diferenças criativas dentro da equipe. Obrigada. Ótima pergunta. Isso é uma questão que acontece muito, né? Um jogo, ele tem uma equipe multidisciplinar. Acho que todo mundo aqui tem uma pequena noção disso. Você nunca vai estar sozinho fazendo um jogo. E em grandes empresas, você talvez nem seja o único narrative designer. Quando a gente está trabalhando em uma narrativa para um jogo menor, um jogo que é mais de celular, um jogo que tem um escopo um pouco mais restrito, tudo bem, é normal ter mais um, é normal até ter um game designer que fica responsável para a narrativa, como eu faço lá na Wildlife, por exemplo. Mas em AAAs, por exemplo, existe uma equipe de narradores que trabalha com outras 5 equipes, uma de programador, uma de arte. Pelo menos na minha experiência, é uma questão de entrar num consenso do que não vai fugir da direção, da visão geral do jogo. Então, a gente sempre tem no time a pessoa que é o game director, né? A pessoa que vai carregar a visão do jogo, é a pessoa que sabe que tem dentro dele, que tem dentro do seu ser, foi a pessoa que provavelmente deu a ideia inicial do jogo, a pessoa que está no jogo desde o seu início. Essa pessoa, geralmente, é a pessoa que é o pilar da visão do jogo. O que é a visão do jogo? É como o jogador percebe o seu jogo. Né? Se ele tem que ser mais competitivo ou não, se ele tem que ser mais comédia ou mais terror, isso é um aglomerado do que é o seu jogo, essa é a visão. Então, como a gente tem, quando a gente tem algumas dessas divergências entre um time de roteiristas, o que eu vejo o pessoal fazendo por aí na indústria é recorrer ao game director com as propostas, né? Tipo, geralmente o que a gente faz é fazer propostas de narrativa, a gente pode solucionar essa mecânica ou fazer essa quest com esse embasamento ou com esse outro embasamento. A gente chega no game director e a gente pergunta para ele, a gente pede provavelmente a palavra final
é a que vai ser dele, se a gente não conseguiu entrar num consenso prévio com os game designers e com os outros stakeholders que são importantes também na equipe, né? Que provavelmente vão ser o próprio producer, os PMs envolvidos, o pessoal que está trabalhando na aquisição de usuários para o jogo. Então, tem muita gente envolvida nesse processo de tomada de decisão de diferenças criativas, mas, na minha experiência pessoal, que eu vejo o pessoal das grandes indústrias fazendo, geralmente é recorrer ao Game Director. É uma pessoa que é a pessoa que carrega a visão daquele jogo, que vai olhar e falar, eu acho que isso aqui é mais interessante do que a outra coisa, porque eu acho que isso tem mais a ver com a visão do jogo no geral. Além de, talvez, não prejudicar a gameplay de alguma forma e tudo mais. É isso. Show, show. Respostão, hein? Respostão. Bom, tem um aqui que quer saber mais sobre sua carreira, que é o Anderson. De onde surgiu a sua paixão por narrativa? E como foi mudar de QA para narrative designer? Cara, minha paixão por narrativa surgiu... eu tinha 13 anos e eu tava jogando Heavy Rain, que é um jogo da Quantic Dream. É da mesma produtora que fez o Detroit Become Human, que a gente já conversou durante a palestra aí com o pessoal. E eu joguei esse jogo, eu terminei ele 3 horas da manhã, e eu liguei pra minha melhor amiga chorando, falando, eu matei uma criança, eu não sei o que fazer. Imagina o desespero. Porque ela também tava jogando o mesmo jogo que eu, tá, gente? Então ela sabia do que se tratava. Não foi o trote completo, mas eu liguei 3 horas da manhã pra minha amiga desesperada por causa do efeito que uma narrativa de jogo tinha causado em mim. Foi a partir desse momento que eu percebi que, cara, tem alguma coisa nesse caminho que é pra mim, sabe? Eu quero fazer isso, eu quero provocar esse tipo de coisa. Eu quero provocar experiências nas pessoas. E eu acho que os jogos, como eu falei, eles são multidimensionais. Então, você consegue evocar emoções nas pessoas de diferentes formas, de diferentes dimensões, vindas de diferentes lugares. Isso é uma coisa que mais me fez me apaixonar. Mudar de QA para narrative designer foi um caminho um pouco longo, assim, acho que a transição demorou um tempinho, demorou 1 ano. O que eu mais posso dar de dica para pessoas que estão em outras áreas, outras funções, até mesmo pessoas que estão em QA e querem ir para game design, narrative design, tentar sempre ir em game jams. Então, vocês que estão aqui já estão meio caminho andado, tá? Porque isso ajuda, cria portfólio, e nessas game jams atuarem com a função que vocês querem exercer, porque aí vocês vão conseguir criar um portfólio. Vocês vão estar trabalhando numa equipe multidisciplinar de jogo, mesmo vocês não estando em empresa, vocês vão estar trabalhando com um time de jogo, vocês vão estar mostrando a competência de vocês para trabalhar naquilo. E foi o que eu fiz na Women Game Jam, foi o que eu fiz com a Jade aqui na primeira edição da Sopa Diversa, com o puzzle de 32 steps e cartinhas no chão e Illuminatis e... E depois, com isso, com esse comecinho de portfólio, eu fui pegando freela de narrativa, que foi onde eu escrevi o suplemento de RPG, foi onde eu comecei a montar entrei para o podcast de RPG com o pessoal, onde a gente cria histórias, né, ativamente para postar para a galera. E isso foi criando um portfólio que fez eu conseguir tentar uma vaga da Wildlife para ser game designer por lá e trabalhar com narrativa, sendo game designer lá dentro. Então, sempre comecem por pedaços pequenos. Ninguém começa fazendo o Assassin's Creed, gente. Ninguém. Então, assim, começa fazendo os seus jogos de jam, faz os seus jogos sozinhos, faça os seus visual novels sozinho. Alguém falou que fazia bastante visual novel aí, tem a Rainpie. O Rainpie é maravilhoso, dá para você codar um visual novel inteira sem ajuda de ninguém. Isso tudo tem muito valor. Nunca despreze esses pequenos trabalhos que vocês fazem, porque é juntando eles que você vai conseguir futuramente lá lançar, tá trabalhando no AAA, numa visual novel de Switch, na Automate, sabe? E essas coisas. Mas é geralmente assim o caminho, essa é a dica que eu posso dar. Eu vou pegar uma pergunta aqui que ela é bem parecida com outras que eu li aqui. Deixa eu pegar. Aqui, ó. É do Max. Do Max. Peraí. Em resumo, a sua experiência é possível trazer os saberes de contar história, respeitando a relação da mecânica, mas sem nunca ter mexido numa engine ou codar. Então, conta pra gente como que é
ser narrative designer e não mexer com programação. Que bicho é esse? Como assim você não mexe no código? Vamos lá. Sim, tem como. É claro que quanto mais conhecimento você tem sobre essas coisas, mais fácil vai chegar para vocês esses insights. Mas não é restrito, não é obrigatório. Se você nunca codou, se você não tem noções básicas de programação, ou você não sabe como funciona a engine, vai ter alguém no time do seu jogo que vai saber. E a primeira coisa que você precisa fazer antes de começar a fazer sua história é: como que vai ser o meu jogo, programador? Como que é esse jogo? Se você já não for o game designer, né? Se você não souber. E mesmo se você for o game designer e você for um game designer que também não programa, porque também existe, tá, gente? Game designer não necessariamente programa. Você pode chegar no seu dev e perguntar: você pode me explicar mais ou menos como as coisas funcionam, sem entrar muito em detalhe técnico? Que ele pode te dar um parecer, ele pode ele pode explicar mais ou menos como as coisas funcionam. Por exemplo, tá vendo aqui esse balão? Você vai colocar o texto aqui nesse balão, aí quando eu aperto esse botão aqui, você vai me falar aonde que esse botão tem que aparecer, que eu aperto esse botão e o botão aparece. Pronto. É o suficiente para você entender o que o programador vai fazer. Então, e isso já vai fazer com que você tenha um pouquinho mais de embasamento para conseguir escrever um texto, planejar o seu design sem, tipo, acabar com o trabalho do programador, porque às vezes isso acontece também. Então, sempre existe comunicação. Quando você é narrative design, você não pode também sair, por exemplo, eu já vi casos de pessoas que não pensaram nem a mecânica do jogo, e eu já fiz isso quando eu tinha menos experiência, quando eu era menor. Eu peguei e fiz uma árvore narrativa desse tamanho, assim, tipo, não, que vai ter 45 finais, e aí vão ter esses 7 caminhos possíveis, que não sei o quê. Aí você vai chegar no programador, o programador vai virar e vai falar: não tem como. Então, alinha antes, comunica antes. E assim, existem na indústria, existem vagas e vagas de narrative design. Cada empresa vê isso de uma forma diferente. Geralmente, vagas que têm como nome narrative design, geralmente exigem um pouquinho de experiência com algum programa. Não necessariamente codar. Eu não sou a melhor programadora do planeta. Eu juro por Deus. Eu sei trocar números, eu sei como que o computador lê o código, eu sei mudar algumas palavras se me pedirem. Eu consigo me virar, mas eu não sou programadora. O que eu aprendi foi mexer em alguns programas. Tem o Twine, que é um programa de fazer narrativa ramificada. Ele cria cartões para você e ele te ensina como que você faz para colocar opções para a pessoa. Você consegue fazer um livro-jogo no site Twine sem codar nada. Eu uso o Twine em vários, eu usei o Twine no Transient, eu usei o Twine no Touch Tattoo também, que foi outro jogo de jam que eu fiz, para fazer as narrativas, e eu não codei nada. Eu fiz o tutorial ali do programinha, um programinha de browser mesmo. Você abre ele no Google Chrome e ele ensina você como fazer e você faz. E é quase como se você estivesse codando. E também tem empresas que eles podem pedir um game writer. O game writer, quando o título da vaga é mais game writer do que narrative designer, significa que eles estão pegando uma pessoa que pode ser exclusivamente para escrever, de fato, e não precisa colocar no programa. Você vai ser provavelmente a pessoa que só vai escrever e vai ter alguém para colocar no programa para você. Então, existem vários casos. E tem sim trazer os saberes do contar a história, respeitando a relação com a mecânica, se você manter essa comunicação com o resto do seu time. Se você não for o game designer, sempre conversa com o seu game designer. Fala, como funciona essa mecânica? Me explica. E aí você pode fazer em conjunto com ele. Pergunta para o programador, eu estou fazendo esse texto aqui, me explica como você vai colocar esse texto. E ele vai explicar. Então é importante ter uma comunicação super fluida com o seu time para que para que as pessoas também consigam colocar sua narrativa no jogo da melhor forma possível. Mas tem como sim, é só sempre estar buscando saber, né? Pergunta para o seu time e pergunta para todas as pessoas envolvidas como que está sendo feito. Não faz nada sem perguntar sobre a mecânica antes, porque a mecânica ainda é a parte mais importante.
Sim, demais. Você falou algumas coisas sobre carreira nessa resposta, e tem perguntas sobre carreira. Da Melina. Por que o termo narrative design ainda é tão pouco usado aqui no Brasil? Eu vejo muitas vagas para narrative designer na gringa do que por aqui. Então, conta para a gente como que preparar melhor o portfólio assim para chegar nessa vaga, porque talvez aqui no Brasil tenha outro nome e a galera não está sabendo. O Brasil, o Brasil ele já não é um país que tem muitas empresas de jogos. Né? A gente tem muitas, a gente tem bastante. Mas se a gente for comparar com outros grandes polos de indústria de jogos, a gente ainda tem um pouco menos do que eles, né? Aqui no Brasil, eu acredito, opinião pessoal, eu acho que o que acontece muito é que a função de narrative designer, ela acaba se diluindo na função de game designer. É como eu falei, eu tenho vários tasks de narrativa sendo game designer na Wildlife. Eu sou registrada como game designer na Wildlife. Eu não sou registrada como narrative designer. E mesmo assim, grande parte do tempo que eu passei no Sniper, no Tênis e no Zoba foi trabalhando, entre outras coisas, mas com narrativa. E sempre que existe alguma demanda de narrativa dentro da empresa, geralmente sou eu que vou dar uma assistência, que vou fazer o planejamento, que vou fazer o processo. E esse não é o meu título. Então, o que eu acredito que acontece é muito essa diluição. O Brasil ainda não tem, nas grandes empresas, elas ainda não são muito focadas em jogos que exigem uma área robusta de narrativa ainda. Até mesmo na Wildlife, a gente tem jogos que utilizam temas, personagens e cenários próprios. A gente tem jogos que tem alguma narrativa um pouquinho mais elaborada, que nem o do Zoba. A gente tem cada personagem ali, que nem eu mostrei o caranguejo, a gente tem uma biozinha que a gente escreve, uma descrição do personagem que envolve narrativa, todo o background, o cenário do jogo, o mundo do jogo, ele foi escrito, tá num documento. Mas ainda assim, as pessoas que foram responsáveis por isso foram mais game designers, porque a gente, até então, pelo porte dos jogos, a gente dá conta. Essa função está diluída na função de game design aqui no Brasil, por algum motivo. O motivo que eu acredito que é porque a indústria de jogos aqui no Brasil ela ainda está crescendo muito. E ela ainda vai crescer muito mais nos próximos anos, é o que eu acredito. E aí a gente vai ter uma disseminação maior do narrative design. O que a gente tem bastante, eu acredito, é bastante freela para roteirista de jogo, que é como eu falei, às vezes é a pessoa que vai escrever e vai ter outra pessoa que vai colocar no programa, ou codar, ou definir alguma outra coisa. Tem bastante freela, mas narrative designer em si, eu acredito que está bastante diluído em game design aqui no Brasil ainda, mais pela falta de necessidade desses times robustos, que nem dos AAAs da vida, do Assassin's Creed, do Dragon Age, que são, tipo, 17 pessoas escrevendo o mesmo jogo, pensando nas mesmas formas diferentes de contar uma narrativa. Um time de narrative design robusto, ele tem o quest designer, ele tem o game writer, ele tem o UI Writer, que é a pessoa que vai escrever o que está no botão. O UX Writer, que é a pessoa que vai analisar o que está escrito no botão, também vai trabalhar junto com o UI Writer para saber se está tudo legal. Além do quest designer, vai ter o narrative designer também, que é a pessoa que vai escolher os recursos. Vai ter o writer em si, que é a pessoa que talvez escreva as coisas fora do jogo e só tipo, escreve no Google Docs, e depois manda para as pessoas colocarem no jogo. Vai ter o dialogue writer, que é a pessoa que escreve diálogos de personagem. Vai ter enfim, são infinitas as funções dentro de uma equipe de narrativa. Por isso que aqui no Brasil, como a gente ainda não tem um jogo que exija, eu acredito, tá? Opinião pessoal, pode ser que esteja errado, mas a gente ainda não viu a necessidade de ter um time tão robusto de narrativa. Todas as empresas que eu vejo por aqui no Brasil, o time de narrativa se resume a uma, duas pessoas no máximo, ou é o próprio time de game design que tem uma ou duas pessoas responsáveis por isso, como é o caso na Wildlife, como é o caso comigo. Então, eu acredito que seja isso.
E eu acredito bastante que isso ainda vai crescer no país, como eu já disse, mas por enquanto o que a gente pode fazer é aprender como que a gringa faz, como que os estrangeiros estão fazendo, e a gente sempre continuar acreditando. Aqui, especialmente na Wildlife, eu também falo bastante sobre a necessidade de um time de narrativa, e é uma questão que depende muito de cada empresa. Então é só a gente fazer o nosso papel, mostrar, ter o nosso portfólio, mostrar a nossa competência, falar, tipo, sempre disseminar a palavra da narrativa de jogos por aí, que a gente vai ter um pouco mais de abertura de vagas de narrative designer aqui no Brasil. Bom, deixa eu ver aqui mais uma. Deixa eu ver. Eu fiquei em dúvida, assim, qual que eu pego primeiro para estar dentro do contexto. Ó, eu vou pegar aqui a da Ana. Qual a melhor forma para se organizar ao escrever várias coisas ao mesmo tempo e não se perder? Por exemplo, ficha de personagens, enredo, algo sobre o cenário e como achar os furos. Vamos lá. Como eu disse, diferentes escritores têm diferentes processos, têm diferentes métodos. Você vai. Eu vou dar umas dicas e você vai provavelmente descobrir o que melhor funciona para você, tá? O que eu utilizo? Eu gosto muito de usar planilha do Google. Então a gente tem o mal de game designer, né? Que a gente gosta de criar planilha, que é a tabela para tudo. Então eu geralmente eu abro lá um Google Sheets. A minha primeira aba é resumo da história. A minha segunda aba é todos os personagens, e aí uma frase que descreve os personagens, uma foto de referência daquele personagem, o conflito moral daquele personagem, o que aquele personagem acha que é, o que ele realmente é, como os outros personagens veem aquele personagem, isso tudo só na tabela de personagem. Aí eu abro uma outra para informações do mundo que eu quero que os leitores saibam, informações do mundo que eu quero que os leitores não saibam até determinado ponto. E aí eu vou criando abas e mantendo essas informações ali. E até quando é uma coisa que eu ainda acho que eu vou esquecer, eu ainda coloco o link do Google Docs ali, que dá na exata frase de onde é aquilo ali que eu estou falando na tabela. A planilha é bastante clássica, exatamente. Tem pessoas que usam o Twine também para fazer isso, porque o Twine ele é uma engine que você pode conectar os textos, mas ele também tem cardzinhos flutuantes. Então, as pessoas que trabalham com narrativa interativa, que já montam a narrativa interativa lá no Twine, elas geralmente colocam uns cards avulsos aleatórios falando até aqui a pessoa não sabe de tal, até aqui a pessoa não sabe de tal. O Rafael tá falando lá que experiência de mestre de RPG ajuda nessa parte. Sim, você aprende a conectar, tipo, você tem o documento onde você de fato escreve a história e o outro documento onde você escreve informações sobre a história. É exatamente isso. Então, dá para você fazer isso também, dos dois docs, que é um doc que é coisas, a história de fato, aí é um doc que pode ir sendo capítulo a capítulo, um resumo dos capítulos sobre o que o leitor sabe daquele capítulo e o que você sabe daquele capítulo e não ele. Tem pessoas que usam diferentes programas também, tem programas que organizam, que ajudam a organizar o trabalho de um escritor. Eu vou até colocar aqui, tem como eu colocar aqui nos comentários, não sei, eu vou jogar aqui no chat, a Jade coloca aí para vocês. Tem um programa que chama YWriter, deixa eu até confirmar se é esse o nome mesmo, que eu usei, isso, é esse mesmo. Ele é um programa que basicamente, ele faz aquilo que eu falei para vocês. Ele cria uma árvore de pastas para vocês, que você vai colocando pequenas tarefinhas dentro desse programa. Esse programa vai organizando as coisas para você. Ele vai criando pastas dentro de pastas e você clica, tipo, para criar um personagem. Ele pergunta lá, nome do personagem, descrição do personagem, foto do personagem. Ele deixa o personagem num cantinho. Então, existem inúmeras formas de você se organizar processualmente com isso. Tem vários programas, você pode pesquisar aplicativos de celular. Esse YWriter é um dos que eu vejo a galera mais usando por aí, foi o único que eu cheguei a usar também. Planilha no Excel é sempre, para mim, crucial ter uma planilha de personagens.
uma planilha de informações do mundo e uma que é o que eu sei e o que o meu leitor sabe, porque são coisas diferentes. Eu posso não ter apresentado tudo Total. ainda para o leitor, mas geralmente é isso. Ó, a última aqui, para fechar, é uma pergunta que está até dividida em duas partes, que é do Vitor. Oi, Jade. Oi, Isa. Oi, Vitor. Eu tenho uma pergunta sobre comunicação em mídia em games. Como conseguir conver uma mensagem sem ela perder num limbo da interpretação do público e ela ser deturpada ou mal interpretada? Então, como Essa é a pergunta de $1 gerar milhão. comunicação? É para fechar as perguntas, gente. Para encerrar a pergunta, para abalar. Nossa Senhora. Bom, primeira coisa, quando você está escrevendo, especialmente quando é um assunto muito delicado, um assunto que você não tem domínio, e você tem que assumir que você não tem domínio, vou dar um exemplo. Eu sou uma mulher branca. Eu não vou saber qual é a experiência de vida de uma mulher negra. Eu não vou. Eu não fui uma mulher negra. E eu tenho certeza que ela teve experiências muito diferentes da minha. Eu tenho certeza que ela passou por coisas que eu não passei. E o primeiro passo é assumir que tem muita coisa por aí que você não sabe. E você precisa pesquisar. Você precisa pedir ajuda nesses casos. Eu nunca vou escrever uma protagonista negra sem perguntar para uma mulher negra de fato. Dá uma lida nisso aqui para mim. Ou então, quais foram suas experiências? Aconteceu alguma coisa parecida com você? Como é fazer um bolo de cenoura na sua casa? Não tô falando de coisa pesada, não, tô falando das coisas mais simples. A experiência dela de fazer um bolo de cenoura pode ter sido completamente diferente da minha experiência de fazer um bolo de cenoura, e é a coisa mais comum do mundo. A gente precisa assumir que existe essa diversidade e a gente precisa pesquisar para que a gente consiga representar essas pessoas de uma forma respeitosa, de uma forma legal, de uma forma que a gente consiga gerar identificação. Então, a gente precisa pesquisar, a gente precisa ter essa responsabilidade. Então, o primeiro passo para você não fazer, não ter essa coisa ambígua, essa coisa que passa uma mensagem deturpada garantir que você não escreveu algo dessa forma. Garantir que você fez a sua pesquisa, que você fez a sua lição de casa, que você foi lá. Se você não é LGBT e está escrevendo sobre uma experiência LGBT, converse com LGBTs, dê o seu texto na mão de um LGBT. Você não sabe a experiência deles, você não sabe o que eles passaram. Especialmente se você está escrevendo minorias, esse tipo de coisa, você precisa desse tipo de contato. Você precisa assumir que você não tem domínio sobre algumas coisas, você não tem domínio sobre alguma experiência, você foi privilegiado de formas diferentes, tá? Segundo, não existe garantia, tá? Essa é uma notícia. Não existe garantia de que as pessoas não vão misinterpretar o seu texto, que as pessoas não vão encontrar outras formas de interpretar o que você colocou. Você é apenas responsável por aquilo que você escreve. E é por isso que, assumindo essa responsabilidade por aquilo que você escreve, e pesquisando e dando o seu melhor para que aquela mensagem seja passada exatamente da forma que você quer que ela seja passada, da forma mais respeitosa possível, você já está fazendo muito, você já está fazendo aquilo que é o seu papel. Tem várias coisas que você consegue juntar para colaborar para que essa mensagem seja bem passada. Você pode utilizar de artigos visuais, você pode. A direção de arte do seu jogo pode conversar com o tema da sua narrativa, para você conseguir tratar, por exemplo, de temas mais pesados, de uma forma mais tranquila, mais suave. Você pode utilizar bastante do som também, tipo. Ninguém vai ser muito mais difícil alguém interpretar alguma mensagem, por exemplo, como agressiva, se todo o resto do ambiente não tiver com agressividade por trás, para dar um exemplo. Então, faça o uso da multidimensionalidade que existe nos jogos de videogame para compor a sua mensagem. Lembra que não é só texto.
por mais que o texto seja grande parte, você tem que se responsabilizar por aquilo que você escreve, pesquisar, saber da experiência dos outros, entender que você não é um gênio que sabe de todas as experiências de todo mundo. A partir do momento que você tem essa responsabilidade pelo seu texto e você trabalha para que todo o resto do ambiente e da mídia converse com aquilo para ajudar a passar a mensagem que você quer passar, é o máximo que você pode fazer para garantir a interpretação que você quer de um texto. Mas, infelizmente, nós não somos responsáveis pela interpretação que a pessoa do outro lado da tela pode ter. O que a gente pode fazer é tentar minimizar, pesquisar e sermos responsáveis por aquilo que a gente escreve. Real, falou bonito. Bonito. A gente nunca sabe a forma e a maneira que o outro vai entender, porque cada um possui uma experiência e uma interpretação única. Exato. O que a gente tem que fazer é encontrar o meio disso e que a pessoa viva aquela experiência ou próximo daquilo. Exato, por isso que é o que eu falei, é importante pedir feedback, cara. Quer diminuir mais a chance de alguém não entender ou entender errado o que você escreveu do que pegar e dar na mão de várias pessoas diferentes, diversas, porque isso é um problema também. Se você der o seu jogo ou seu texto na mão de 5 homens brancos, você vai ter apenas uma opinião diferente de 5 homens brancos. Dá na mão de uma mulher, dá na mão de uma pessoa negra, dá na mão de uma criança, dá na mão de um homem, dá na mão de um homem gay, dá na mão de alguém não binário, dá na mão de pessoas diversas para saber o que cada uma daquelas pessoas vai extrair daquilo. E aí você garante que você está agindo com respeito, de que o seu texto pode ser interpretado de uma forma, da forma que você quer que seja interpretado, né? Por isso que diversidade num time é tão importante, é por isso que a Sampa Diversa é tão importante pra gente, viu? Já emendando aí. Bom, obrigada, Isa. Vamos encerrar essa live. Obrigada por você estar aqui representando a Wildlife e obrigada por esse encontro maravilhoso de ex-jammers para palestrante. Olha onde chegamos. Draminha Jammers! O nome do nosso grupo era Draminha Jammers, porque tinha muito jammer. Bom, obrigada. Agora eu vou encerrar aqui sozinha, sem você brilhando, porque eu preciso falar algumas coisas sobre a Jam. Tudo bem. Me esperem, depois que a live acabar, me espera. Aí Um beijo, saída. Pessoal. Tchau, tchau. Obrigada por todos os elogios também, viu? Eu li todos. Tchau, tchau. Bom, pessoal, vamos lá. Deixa eu preparar as coisas aqui. A inscrição está aberta da Jam, vai até o dia 16. Eu vou lembrar alguns requisitos aqui da nossa Jam para você ficar atento. Tem que ser maior de 18 anos, tem que ter disponibilidade do dia 27 ao dia 31, porque no dia 27 vai ter uma abertura toda preparada pelo Anderson, maravilhoso. O Pali vai falar sobre a Jam, vai falar sobre o tema e tudo mais. Sabemos que é um dia útil, que vai ser complicado, mas tentem, se esforcem. Se não der, tudo bem, beleza. Você vai achar grupo, você vai se encontrar. Principalmente para você que está indo sozinho ou se você está indo só com metade do grupo e quer encontrar mais gente lá. Relaxa, vai dar certo, vai dar tudo bem. Um dos requisitos da Jam para receber algumas coisas que a gente vai distribuir tem que ser residente de São Paulo. Então, você tem que morar em São Paulo para receber algumas coisinhas que a gente vai mandar. Mas eu não moro em São Paulo, no estado. Eu poderia participar? Sim, você pode participar, tá tudo bem. Pode ir, se inscreve, vai. E se você puder encontrar uma sede mais próxima da sua região, melhor ainda. Mas se você falar, não, tem sede aqui próxima, mas eu quero participar da de vocês, vem, a gente vai adorar. Diversidade de locais do Brasil vai agregar muito na nossa Jam. Um outro ponto é ter acesso ter acesso a todo o material de trabalho durante a Jam. O que significa computador, itens que compõem aí a sua área que você vai exercer na Jam e por aí vai. Beleza? Agora, eu quero agradecer todos os patrocinadores aí, o Get, a Rogue, a Spaceship, a Webcore, a Wildlife, Play Kids, toda essa galera, faltou a Escola Brasileira de Games, toda essa galera, obrigado por estar aí patrocinando e confiando no nosso evento. Graças a vocês, a gente
tá alcançando tudo isso. Espero que vocês estejam aí ano que vem com a gente. Obrigado por essa força e que a gente possa encontrar em mais outros eventos. E adiantando sobre amanhã, que vai ter live, e a live vai ser da Dixel, é um dos nossos apoiadores. Pois é, a Dixel é uma publisher e eles vão falar sobre publicação de games independentes. E os palestrantes vão ser o Álvaro e a Érica, que eles vão bater um papo com a galera sobre como funciona a publicação dos games e como que funciona na empresa deles. Então, não perca. Vai ser às 5 da tarde. E vai ter palestra também às 19h30. E das 19h30 é com a Lia. Ela vai ensinar sobre como criar um jogo sem saber programar. Meu Deus do céu, como isso? Então, bora descobrir. Cola na live às 19h30 que você vai saber. Obrigado, beijão, pessoal. Nossa, vários agradecimentos aqui, ó. Coraçãozinhos para vocês. Foi muito legal mesmo. Obrigada. Obrigada, gente. Beijão.